Paz do Senhor, amados. Eu me chamo Bruno Calixto, assim como vocês já devem ter conhecido de outros programas, né, que eu já tenho realizado no meu canal, como o louvor, né, porque eu gosto muito de louvar o nome do Senhor. Mas hoje o que me traz aqui é um motivo diferente. Hoje nós vamos falar da palavra do Senhor Jesus, aquela única verdade que pode conduzir o homem ao céu, através do novo e vivo caminho que é Jesus Cristo. E a palavra do Senhor, para que você possa acompanhar aqui nessa noite, ela está no capítulo 53 de Isaías, um capítulo muito conhecido pelo povo cristão, pois ele vem de um profeta. Isaías, sendo um profeta messiânico, profetizou a vinda do Filho de Deus, aquele que viria morrer pelos nossos pecados, para nos dar a possibilidade de um dia sermos feitos filhos de Deus, através da confissão do nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fiz algumas anotações aqui, eu vou seguir, porque o estudo, na verdade, eu tirei de um site na internet, um site abençoado, que tinha muitas coisas que eu trarei nesse estudo, mas algumas eu acrescentei também, porque eu achei melhor, eu achei que seria mais interessante trazer a minha visão sobre o tema, pegando basicamente apenas um esboço daquilo que eu vou trazer para vocês nessa noite, né? Não sei se vocês viram esse vídeo à noite, mas caso vejam, serve à noite para vocês, mas de qualquer forma, dia ou tarde, na hora que vocês puderem ver esse vídeo, né? Vamos começar. Intitulamos essa palavra de O Sofrimento do Messias. O nosso irmão que discorreu sobre esse tema, ele fala que há mais de 10 profecias, e não menos, há mais de 10 profecias a respeito do Messias, só nesse capítulo 53. Lembrando que foi escrito há 7 séculos antes de que o próprio Messias viesse à Terra, né? Antes que ele viesse nascer por uma virgem, como nós conhecemos a história do Messias verdadeiramente, né? Eu queria trazer aqui uma palavra que se resume em 3 tópicos. Vou trazer o primeiro tópico, o segundo tópico, o terceiro tópico e uma pequena conclusão para fechar o tema. Não quero me prolongar muito durante essa palavra, mas eu quero que os irmãos, né, vocês estejam assim, com o coração aberto, pronto para receber a palavra do Senhor nas mentes e nos corações de vocês. Assim como eu recebi quando li essa palavra, porque esse capítulo de Isaías, ele mexe muito comigo, e eu sei que ele também pode mexer com você. E fala sobre características únicas que muitas vezes nós não contemplamos no Novo Testamento, mas Isaías já tinha falado a respeito dessas características. Então, verdadeiramente uma grande bênção eu vou trazer para vocês. Primeiro, queremos caracterizar o sofrimento do Senhor Jesus. Lembrando o tema, sofrimento do Messias. Primeiro, ele foi um sofrimento intenso. Eu gostaria de ler, antes de mais nada, o capítulo 53 de Isaías para vocês, e eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção e se ligassem com Deus, porque tenho certeza que através deste vídeo o Senhor pode operar na tua vida. Eu creio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecendo em formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto.
era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Louvado seja o nome do Senhor. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Você pode glorificar a Deus por essa maravilhosa palavra, uma palavra que mexe profundamente dentro de nós. Glória a Jesus. Eu já posso glorificar aqui porque a presença do Senhor já é notória aqui. Foi um sofrimento intenso. É a primeira característica do sofrimento do Messias. Está nos versos 2 a 3 e 7 a 8 em especial. Era um homem de dores que sabe o que é padecer. Ele soube o que é sofrer. E o seu sofrimento era visivelmente repugnante. Quer dizer, as pessoas olhavam para ele e havia uma situação em que as pessoas elas desprezaram a Jesus. Um vídeo que eu assisti um tempo na escola dominical, aqui na internet mesmo, num canal abençoado, portal EBD, pastor Caramuru, inclusive, o nome dele, e ele falava a respeito das características, né, do Messias, como ele era desprezado, ele foi rejeitado, né? Ele não recebeu nenhuma expressão de carinho. Ele veio, na verdade, para salvar um povo, mas inclusive ele diz que quando Jesus entrou cumprindo a promessa, cumprindo a palavra que foi profetizada, que ele vinha num jumentinho e a multidão acabava que dava boas-vindas a ele e o chamava de mestre. Foi a única vez que o Senhor foi reconhecido como mestre por todo o povo. Depois que o Senhor apareceu realmente, que ele entrou no templo, os fariseus começaram a questionar a sua soberania como Deus, como Filho de Deus, como o Messias, e ele foi aí que ele começou a ser rejeitado por um povo que ele veio salvar. Eu quero frisar nisso. Jesus, ele veio salvar esse povo que rejeitou ele. É muito triste você saber que aquele povo que deveria lhe amar, porque, poxa, Jesus sendo Deus, é o que a palavra nos diz, né? Que o Filho e o Pai são um só. Então, você sendo Deus, tem que dar a vida por aquele povo, porque aquele mesmo povo quer que você se entregue à morte. Aquele povo que deveria agradecer pela obra salvífica que você veio realizar, mas aquele povo não foi grato ao Senhor Jesus, muito pelo contrário. Nós vimos naquela
naquela parte da crucificação, em que quando foi perguntado ao povo se eles queriam Barrabás ou Jesus, eles diziam: nós queremos Barrabás, crucifiquem Jesus. Pilatos perguntava: o que eu faço com Jesus? E diziam: crucifiquem. Mas vou crucificar ele por quê? Crucifiquem. Quais os motivos? Pilatos, na verdade, não tinha motivos. E ele aproveitou a situação para soltar Jesus. Ele achou que a população em geral, sensibilizada por toda a obra que aquele homem havia feito, deveria se sensibilizar a ponto de escolher Jesus para ser solto. Só que a verdade é que a palavra do Senhor mesmo diz que Deus se agradou do moê-lo. Deus se agradou de moer Jesus, porque aquele sacrifício foi necessário. Era a expiação dos pecados de todo o mundo. Estava tudo nas mãos de Jesus. E ele só precisava consumar aquele ato. E ele fez isso quando ele olhou para os céus e disse: Pai, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Louvado seja o nome do Senhor. E naquele momento a obra do Senhor foi realizada. E a expiação dos nossos pecados foi possível através do sacrifício de um cordeiro imaculado, um cordeiro que não tinha nenhum pecado. Não haveria nada que você pudesse apontar a Jesus, porque Jesus ele era perfeito. Nós nunca seremos perfeitos, nós sempre teremos falhas, mas o Senhor veio mostrar que é possível em um mundo pecaminoso você permanecer fiel a Deus. Nós temos que seguir o exemplo do Senhor Jesus. Então nós vimos que foi realmente um sofrimento muito intenso. Não houve expressões de carinho para com Jesus naquele momento. Foi rejeitado, foi desprezado, era ignorado, foi abandonado pelos seus próprios amigos. Teve aquela hora em que ele estava no jardim de Getsemane orando, e nem os seus próprios discípulos conseguiram orar com ele durante aquele tempo, porque eles chegaram até a dormir. Eles não vigiaram. Pedro, pouco tempo depois de dizer que jamais trairia o Senhor, negou a ele 3 vezes. Enquanto o Senhor estava sendo crucificado, Pedro estava negando a ele. Mas tudo era necessário para que se cumprisse a promessa, para que se cumprisse a profecia feita pelo profeta Isaías. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda característica do sofrimento do Messias foi um sofrimento sarador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Foi sarador porque o versículo 5 diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelas marcas que o Senhor sofreu na cruz do Calvário, nós fomos sarados. E nós temos hoje o livre acesso ao Pai. Agora eu quero falar para você não de uma cura, simplesmente uma cura física, porque na verdade o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Isso está na palavra do Senhor também. Ou seja, as nossas enfermidades físicas, o Senhor levou-as todas, mas também levou a nossa enfermidade espiritual maior, que era o pecado. Então hoje nós podemos nos achegar a Deus de uma forma totalmente diferenciada. O véu do templo se rasgou. Muitos não entendem essa frase do véu do templo. É porque no santuário, na Arca da Aliança, no lugar onde ficava a Arca da Aliança, no tabernáculo, quando o sacerdote, o sumo sacerdote, vinha oferecer sacrifício ao Senhor, ele entrava do lugar santo para o Santo dos Santos, ou o lugar santíssimo. No lugar santíssimo, ele passava por um véu. Então esse véu simboliza hoje o sacrifício de Jesus, quebrou esse véu. Esse véu foi rasgado, não quebrado. Esse véu foi rasgado. E através desse véu rasgado, nós podemos chegar ao Santo dos Santos, mesmo cheio de mácula, cheio de pecado, porque antigamente o sumo sacerdote, para se chegar no local santíssimo, ele jamais poderia ter pecado algum. E ele ia ali oferecer sacrifício por ele e pelo povo. E Jesus fez isso, ele se ofereceu como sacrifício vivo, tanto
Não por ele, porque ele não era pecador, ele não precisava se sacrificar por ele mesmo, mas ele precisava se sacrificar pelos pecadores que já haviam pecado e pelos pecadores que haveriam de pecar, porque todo aquele que confessar o nome do Senhor será salvo, diz a palavra do Senhor. E isso é sobre os pecadores que haveriam de vir depois de Jesus. Hoje somos eu, você, somos esses pecadores remidos pela glória, pela maravilhosa presença do Senhor. Nós somos totalmente resgatados do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus sabia da necessidade do que estava passando, para que através de seu sacrifício nós pudéssemos ser salvos do pecado. A cura integral do pecado foi gratuita, foi o dom gratuito de Deus. A salvação é um dom gratuito de Deus, mas para isso é necessário que nós cumpramos algumas condições. É necessário crer, é necessário se arrepender dos nossos pecados, porque se nós não nos arrependemos dos nossos pecados, o Espírito do Senhor Jesus ele não pode ser eficaz na nossa vida, porque o Espírito Santo ele não habita numa casa suja. Então, e outra, a palavra do Senhor diz que ele não ouve a pecadores, mas aquele que se arrepende alcança a misericórdia do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E acima de tudo, embora precise crer e se arrepender dos seus pecados, é necessário também confessar o nome do Senhor Jesus, pois todo aquele que confessar o nome do Senhor Jesus será salvo. Então é necessário que nós confessemos o nome do Senhor Jesus para sermos salvos. Essa foi mais uma característica do sofrimento do Senhor Jesus, o sofrimento sarador. As feridas abertas, a tortura que ele sofreu, o cálice terrível quando ele chegou mesmo a Deus e disse: Senhor, passa de mim esse cálice, está muito difícil, não vou suportar. É a via dolorosa realmente. É muito bonito aquele hino que acho que muitos irmãos conhecem, que fala sobre a via dolorosa que Jesus passou, né? Ao Senhor agradou moê-lo, né? Fazendo-o enfermar. Sua morte não foi um mero martírio de um homem religioso, um grande líder. Não foi jamais. Jesus ele não representou apenas um líder, mas ele representou uma mudança. Ele era Deus, ele veio para tirar o pecado do mundo, ele veio para expiar o pecado de todo mundo. Eu pesquisei no dicionário o significado de duas palavras e eu gostaria de trazer aqui para vocês. Hoje é noite, né? Então, nesta noite, a palavra traspassar e a palavra moer. Traspassar significa transpor, passar além, através de, e sinônimos são penetrar, varar, furar. Quero que você veja como o escritor da palavra do Senhor Jesus, quando descreveu o momento da morte de Jesus, do sofrimento do Senhor, ele usou a palavra traspassar, quando quis dizer que uma lança traspassou o Senhor, o lado do Senhor. O Senhor foi traspassado. A lança atravessou a carne do Senhor. Ele sofreu muito, foi um sofrimento muito intenso, um sofrimento que hoje nós sabemos, além de intenso, ele foi sarador também. O moer significa reduzir a pó, pisando ou triturando, sujeitar a uma prensa para extrair o sumo, a azeitona. No caso, o azeite que é extraído da azeitona, né? Então você imagina uma prensa moendo como se fosse uma azeitona e o sumo sendo o azeite. Vamos dizer que esse sumo aqui representaria o sangue do Senhor. Quanto mais ele era moído, mais ele sangrava. E ali, meu amado, agradou o moê-lo. Agradou muito a Deus o moê-lo. E olha que moer é uma coisa muito pesada, segundo o próprio dicionário, né? Sinônimos: britar, fragmentar, pulverizar, triturar. Palavras fortes, palavras que, se nós usarmos para uma pessoa, essa pessoa estará sofrendo bastante,
sendo torturada mesmo. Então o sofrimento do Senhor Jesus não foi brincadeira. Você não pode jamais subestimar o sofrimento do Senhor Jesus. Você tem que agradecer todos os dias o sofrimento do Senhor por você. Não foi pequeno, longe de ser pequeno, foi muito grande. Os historiadores ainda descrevem esse sofrimento de uma forma mais intensa, como por exemplo, não foram as mãos dele que foram pregadas com pregos, mas os pulsos dele foram pregados, né? É uma coisa mais intensa ainda. E nas pontas dos chicotes tinham ossos, tinham ferro, tinham coisas assim que eram mesmo para tirar um pedaço da pessoa. Então, muito complicado. O Senhor sofreu muito por nós somos tão pouco gratos a Ele, né? Esses verbos indicam a natureza da tortura do Senhor Jesus, né? No versículo 11 fala: Ele justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Olha só que maravilha! Através do sacrifício do Senhor, Ele justifica a nós. Ele nos justifica, louvado seja o nome do Senhor. Então Ele trouxe uma cura física e trouxe uma cura espiritual para nós. E a terceira característica desse sofrimento do Senhor Jesus foi que Ele foi um sofrimento frutífero. Jesus trouxe as mais profundas transformações na história. Olhem só, Jesus dividiu a história. Muitos dizem que foi por conta de César, antes de César e depois de César. Na verdade não foi, antes de Cristo e depois de Cristo. Foi assim que a história foi dividida. E embora o motivo tenha sido outro, hoje o que se fala, o importante é o motivo pelo qual se fala da divisão. Então hoje, quando se fala da divisão, se fala exatamente de antes de Cristo e depois de Cristo. Cristo dividiu a história. Cristo foi um marco. Embora o povo de Israel hoje, os judeus, ainda não aceitem que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, eles acreditam que o Messias ainda virá. Isso é um grande erro. É por isso que os judeus também precisam conhecer essa verdade. Essa verdade que eu e você já conhecemos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O fruto do seu penoso trabalho, diz o versículo 11. Vamos para o versículo 11, Isaías 53, 11. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Entenda iniquidades como pecados. São coisas que você cometeu que desagradam a Deus, desagradam a palavra do Senhor, contrariam a palavra do Senhor. São iniquidades. Aquilo que serve para te separar de Deus também, né? Então, aqui fala sobre o fruto do seu penoso trabalho. Olhem só, quando Jesus estava na cruz do Calvário, ele olhou para o céu e falou aquela seguinte frase que nós conhecemos muito bem: Deus meu, por que me desamparaste? Me desamparaste. Agora, a resposta o Senhor obteve sim. Aqui fala, no versículo 11, diz: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. O trabalho que ele realizou, ele viu depois que ele morreu e ressuscitou. E ele ficou satisfeito. E eu creio que quanto mais essa palavra ela é disseminada pelo mundo inteiro, ele fica mais e mais satisfeito. Porque nós estamos fazendo a palavra, cumprindo a palavra do Senhor. Nós estamos levando o id que o Senhor deixou para que nós levássemos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. As grandes transformações históricas, além do antes de Cristo e depois de Cristo, nós temos a ressurreição, que foi um momento lindo, né? Em que todos os seus discípulos viram ele subindo ao céu. Uma coisa maravilhosa, né, meus irmãos? E o anjo que estava ali próximo disse: por que olhais para o céu? Se aquele mesmo que vocês viram subir, vocês também vão ver descer. Nós vamos ver sim o Senhor descer novamente, na segunda vinda do Senhor Jesus.
Não no primeiro momento, porque no primeiro momento o Senhor Jesus virá nos buscar nos ares, como a palavra de Deus nos ensina, né? O primeiro encontro será nos ares. Mas depois, quando o Senhor vier estabelecer o seu milênio aqui na terra, que nos diz em Apocalipse, nós, os salvos, os santos, viremos aqui governar com Ele neste tempo, neste período, e sim, Ele voltará para a terra. E será um governo totalmente diferente do governo do anticristo. Será um governo de paz, um governo de amor, um governo de tudo aquilo que Ele veio e ensinou, e muitas pessoas acabaram rejeitando o seu ensinamento, né? Também é muito importante frisarmos um grande fruto do seu penoso trabalho, a justificação. Nós fomos justificados, como diz o versículo 11. O sacrifício do Senhor justificará a muitos, porque Ele levou sobre si os nossos pecados. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Ele foi contado entre os transgressores, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores Ele intercedeu. Diz isso no versículo 12. Ele intercedeu pelo meu pecado, intercedeu pelo teu pecado, pelo pecado da tua família, pelo pecado de todo mundo. Ele intercedeu junto ao Pai. Foi com o seu sacrifício. No capítulo 23 de Lucas, verso 34, fala uma coisa assim maravilhosa mesmo. Ele mudou a relação entre ofendido e ofensor. Veja, no tempo da lei, tudo era pago na mesma moeda. Você fez, você recebeu. Você pecou, você morreu. As coisas eram assim. Hoje veio tudo diferente. Quer dizer, aquela multidão toda dizia: crucifique, crucifique, crucifique a Ele. Ele merece ser crucificado. Mas Jesus falava assim com o Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Ele dizia: Pai, perdoa a multidão, porque ela não sabe o que faz. Eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa. O perdão, Jesus veio trazer uma alternativa para resolver os problemas da humanidade. O perdão que hoje nós sabemos que é capaz de salvar vidas, que é capaz de salvar famílias que estão totalmente desestruturadas porque não conheceram o verdadeiro perdão, o perdão que somente o amor em Jesus pode nos oferecer, o perdão que apenas quando nós aceitamos a Jesus como Salvador das nossas vidas é que nós somos capazes de perdoar, como Ele nos ensinou. Assumiu nossas imperfeições como se fossem suas, clamando ao Pai que perdoasse aqueles que o crucificavam e garantindo um lugar no céu para o malfeitor arrependido que estava do seu lado. Lembra daquela situação em que os dois ladrões estavam ao lado de Jesus, um em cada lado? Um disse: se tu fores mesmo filho de Deus, desce daqui, salva a ti e salva também a nós. O outro disse: mestre, não ouço o que ele está falando, não. Mas, Senhor, e já chama o Senhor de mestre, ou seja, ele já reconhece a soberania de Jesus, né? Como Deus, como filho de Deus. E naquele momento ele disse: Senhor, mas lembra-te de mim quando entrares no paraíso, quando entrares no teu reino. E Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele veio mudar a nossa situação. Não é porque você pecou que você não tem mais direito de ser perdoado, porque Deus quer perdoar você sim, se você quiser de todo o seu coração. Se você pedir para o Senhor, Ele vai perdoar você. Ele vai limpar o pecado original da sua vida. Não vai mais existir culpa nenhuma, porque o livro da cédula das culpas será apagado. Louvado seja o nome do Senhor. E o seu nome será escrito no livro da vida, e será maravilhoso. Nós então concluímos esse estudo maravilhoso. Vamos dar uma pequena conclusão para esse tema. Vamos recapitular. Foi um sofrimento intenso, foi um sofrimento sarador e foi um sofrimento frutífero que gerou frutos e gera ainda hoje para a posteridade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer que o sofrimento do Senhor Jesus serviu para muitas coisas. Serviu para que nós viéssemos a nos arrepender dos nossos pecados
e que nós enxergássemos na sua vida um proceder correto, para que nós venhamos a seguir também esse proceder, um proceder que nos inspira, deve nos inspirar, para que nós sejamos pessoas de bem, pessoas que são capazes de amar verdadeiramente, que são capazes de perdoar como o Senhor ensinou. É isso, meus amados irmãos. Essa palavra acabou, mas eu espero que com a graça do Senhor Jesus, se você continue orando por mim, coloque o meu nome nas suas orações, continue orando para Deus abençoar esse ministério aqui no YouTube, que Deus me inspirou a construir, para que o nome do Senhor fosse glorificado, para que a palavra do Senhor fosse levada a tempo e fora de tempo, onde os meus pés não puderem ir, mas a palavra do Senhor pode ir, e com a sua ajuda eu sei que essa palavra pode atingir milhares e milhares de corações pelo mundo afora. Eu agradeço em nome de Jesus a sua atenção, e que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Amém.